Oi, crianças! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Nós hoje vamos para a nossa quinta lição. E até agora nós já falamos um pouco sobre algumas características de Deus, não foi isso? Nós já falamos sobre o Deus Criador, o Deus que se aborrece, o Deus bondoso, o Deus que provê. E hoje, na nossa quinta lição, nós vamos falar sobre o Deus de milagres. E o nosso versículo de hoje, ele tem tudo a ver com a nossa lição, tá bom? Ele tá lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 14, parte A. Super rápido, é o primeiro livro da Bíblia, né? Não vai ter nem dificuldade para vocês acharem, que eu sei disso. Então, diz assim, ó, lá no capítulo 18, versículo 14, parte A. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? É só essa pergunta. Então, existe alguma coisa impossível para Deus? É claro que não, né? A gente sabe disso, que não existe nada impossível para ele. E por que esse versículo tem tudo a ver com a nossa lição, já que hoje a gente vai falar sobre o Deus de milagres? Então, algumas algumas vezes na vida a gente passa por situações difíceis, momentos em que alguma pessoa que a gente ama muito, seja um parente, algum amigo ou colega, alguém que a gente ama, que é muito querido por nós, fica doente, então é algo que nos abala, que nos deixa triste, né? A gente gosta de ver as pessoas que nós amamos saudáveis, mas infelizmente às vezes acontece esses momentos, mas para Deus nada é impossível, né? Ele pode nos curar. O Deus que curava as pessoas naquela época ainda cura hoje em dia em pleno 2021, no século 21. Ok? Nunca esqueçam disso. Nunca duvidem disso também. E sabe quem também passou por uma situação parecida de ter alguém que amava ficando doente? Jesus. Hoje nós vamos falar sobre 3 irmãos que Jesus amava muito: Lázaro, Maria e Marta, que vocês já conhecem bastante esses 3, né? Então, certo dia, Lázaro ele acabou ficando doente e suas irmãs tiveram a ideia de mandar um recado para Jesus avisando sobre isso. Porém, quando esse recado chegou até Jesus, ele não foi imediatamente para a casa de Lázaro, Maria e Marta. Ele continuou mais 2 dias no lugar onde ele estava. Porém, quando Jesus resolveu ir até a casa de Lázaro, ele disse a seguinte frase para os seus discípulos, lá no capítulo 11, no versículo 11 também, do livro de João. Ele disse assim, ó: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Então, quando Jesus chegou até a cidade dele, já havia 4 dias que Lázaro tinha morrido, tinha sido sepultado. Então, quando Jesus foi chegando lá na casa de Maria e Marta ouviu, né, que ele estava vindo, ela foi correndo até o encontro dele. Dessa vez Maria ficou em casa e Marta foi até o encontro de Jesus e falou, né, para ele que se Jesus estivesse ali, o irmão dela não teria morrido. Porém, Jesus disse a ela que ele é a ressurreição e a vida e perguntou: você acredita? Ela falou que sim, acreditava. E depois disso, ela mandou chamar Maria, que tinha ficado em casa, não foi o que eu falei na estante? E quando Maria chegou até Jesus, ela se prostrou aos pés dele e falou a mesma frase da irmã: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ela chorando ali, né, aquela angústia de ter perdido uma pessoa porque ela amava o irmão, né? Jesus, vendo aquilo, acabou também chorando, que é aquele famoso versículo que você já deve ter escutado, e Jesus chorou. Então Jesus, ele entende a dor que é perder uma pessoa que você ama. Logo depois disso, Jesus ele foi até o lugar onde Lázaro tinha sido sepultado e ordenou que tirassem a pedra. Porém, Marta, a irmã de Lázaro, falou que não, ele já cheira mal porque já tem 4 dias. Porém, Jesus disse o seguinte para ela, lá no capítulo 11 ainda de João, agora no versículo 40. Ele disse assim: disse-lhe Jesus: não falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? E então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. E então as pessoas que estavam ali perto, que viram Lázaro sendo ressuscitado, ficaram admiradíssimas, porque, né, não é todo dia que isso acontece.
Mas vocês podem perguntar, mas por que Jesus demorou 2 dias para ir para lá, sendo que ele poderia ter curado Lázaro enquanto ele ainda estava só doente, antes mesmo dele morrer? Porém, assim, os pensamentos de Deus estão bem além dos nossos. E também ele poderia sim ter feito isso, mas o fato de Jesus ter esperado esses 2 dias, ter chegado lá na casa de Maria, Marta e Lázaro, quando já tinha 4 dias que o corpo já tinha sido sepultado, inclusive já estava cheirando mal, que a irmã dele fala. Isso, quando ele fosse ressuscitado, isso ia mostrar mais ainda o amor e o poder de Deus. Então, às vezes Deus faz algumas coisas agora, no presente, nesse exato momento, que a gente não entende, que a gente fica assim, ai Deus, mas eu não entendo isso, por que isso está acontecendo? Às vezes Ele faz algumas coisas agora que a gente só vai entender depois, alguns dias, semanas ou meses depois, anos também. Então, a questão aqui é confiar. Que foi, no caso, também o que as irmãs de Lázaro fizeram, né? Quando Jesus pergunta a Marta se ela acredita, e ela fala que acredita. Então, a palavra-chave aqui é confiar em Deus. Que Ele tem sempre algo muito, muito melhor reservado pra gente, que a gente nem imagina. Então, com essa lição de hoje, vocês entendem o quê? Que o Deus que curava no passado, naquela época que dessas pessoas da Bíblia, muitos, muitos anos atrás, Ele ainda cura hoje. Lembra das aulas que vocês tinham lá no anexo? No anexo? Lá no anexo, nos dias de ensaio, quando as professoras, Pro Maeli, Pro Júlia e Pro Mel, colocavam vocês para orar um pelos outros, e aí às vezes algum colega que estava sentindo dor de cabeça, vocês oravam por ele, depois ele ficava bom. Lembram disso? Então, vocês já viveram isso e provavelmente vão ter muitas outras experiências assim, basta crer, tá bom? Porque Deus ainda realiza milagres nas nossas vidas. Como eu falei antes, lá no começo, não esqueçam e nem duvidem disso. Então era isso, crianças. Acabou a nossa aula de hoje. Nossa quinta lição com o título O Deus de Milagres. Então, até a próxima aula, semana que vem com a Promaeli e logo depois comigo novamente. E que a semana de vocês seja uma semana muito boa, semana em paz, abençoada, tá bom? E tchau, tchau!